Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Encontro, seu podcast de variedades, de muita informação, utilidade pública. Eu sou o Dr. André Luiz Oliveira e hoje vamos falar de educação. Educação para as pessoas mais experientes, para você que já tem uma profissão, mas tem aquele sonho de fazer uma faculdade, uma universidade, cursar, de repente, um direito, medicina. E aqui para esse bate-papo hoje, estou com duas pessoas sensacionais, que eu já conheci já há um bom tempo, e que eles têm um projeto incrível de bolsas de estudos para quem quer fazer faculdade, mas não está numa condição favorável, tem uma renda um pouco mais baixa, e ele fornece, ele dá essa entrada para quem quer entrar na faculdade. Então estamos aqui com o Leandro, da Casa do Universitário. Seja muito bem-vindo, Leandro. Doutor André, muito obrigado. Agradeço o carinho com a Casa do Universitário. Para a gente vai ser um dia especial. Poder bater um papo aqui com vocês, poder levar oportunidade e benefício para as pessoas, faz parte do nosso dia a dia. Muito obrigado mesmo. E ele, que é o grande criador, inspirador desse projeto, que já colocou milhares de pessoas na faculdade, na universidade, já formou, sei lá eu quantas pessoas. Jair, tudo bom, Jair? Tudo bem, doutor André? Sempre é um prazer estar com o senhor hoje aqui no Ponto de Encontro, cumprimentar vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje. Nós já temos 68 mil alunos formados, André, e agora nós estamos com 44 mil cursando a universidade, né? Então, não tem idade para se formar, não tem nada, basta você nos procurar, né? Então, hoje vocês terão alguns esclarecimentos aqui de como você pode obter as bolsas com até 85% de desconto da Casa Universitária. Então, assim, eu quero saber logo de cara, entrar nesse assunto, assim, tem idade para poder cursar uma faculdade? André, o nosso aluno com mais experiência, vamos dizer assim, ele tem 74 anos. Qual é a história do seu Atílio? Ele é um cara que trabalha na área de farmácia, né? E o sonho dele era ter um diploma. Aí ele procurou, eu posso estar na faculdade? Claro que pode. Então basta você ter um ensino médio, né? E aí você cursa. Só que hoje existem algumas facilidades. Um exemplo, na minha época, eu vou fazer 60 anos, não existiam cursos de gestão. Então, um exemplo, um cara queria fazer psicologia 5 anos, administração 4 anos, direito 5 anos. Hoje nós temos os cursos de gestão. Esses cursos são cursos universitários, né, diploma, com 2 anos. Então, por exemplo, o cara ia lá, fazia administração. Ele tinha um monte de matérias que ele não iria utilizar. Então, hoje, por exemplo, você tem gestão de recursos humanos, para quem está na área de recursos humanos. Aí você tem análise de desenvolvimento de sistema, parte de tecnologia, logística, TI. Então, são cursos de 2 anos. Esses cursos, André, de tecnologia, para você ter uma noção, não tem profissionais no mercado. Então, o cara vai lá, um exemplo, uma pessoa de 45 anos, 50, quer fazer lá algum curso de tecnologia, né? Então, ele vai lá e ele pode estar no segundo semestre com um salário de R$ 4.500, depois de formado aí 2 anos, até 16 mil. Então, existem cursos em alta também, que são os cursos de saúde, enfermagem, farmácia, odonto, biomedicina, fisioterapia, né? Isso está em ascensão a saúde no país, né? Então, nós devemos ter um movimento muito grande para valorizar esses profissionais de saúde. E aí nós temos os cursos tradicionais, direito, né? Psicologia, administração, esses outros cursos aí. Agora, tem para o pessoal que atua no comércio, alguma coisa, tem gestão financeira, né? Gestão pública, pessoal que atua na área pública. Hoje, o cidadão que está lá, que prestou um concurso, alguma coisa, para ele ter alguma promoção, alguma coisa, mesmo dentro do estado ou da prefeitura, ele precisa ter um curso universitário. E aí as universidades criaram o curso de gestão pública, né? Esse curso é muito procurado também. Ele é um curso de duração de 2 anos, né? Então é facinho, o cara entrou, o que ele precisa? Ele precisa da nota do Enem? Não. Ele vai precisar entrar em contato com a gente, aí ele vai fazer uma redação simples, não precisa tirar nota, porque aí ele já é, quando ele é encaminhado para a redação, ele já é um bolsista da Casa Universitária. Para que nós possamos dar essa bolsa, André, ele precisa
fazer uma redação, né? A gente precisa provar que ele está alfabetizado e daí 2 dias ele está matriculado. Aí o Leandro vai passar para você quais são as universidades parceiras, e são as grandes universidades que nós temos dentro da Casa Universitária. Eu quero saber, Leandro, além das universidades parceiras, eu quero saber o seguinte, quando a pessoa, uma pessoa mais simples, né? Ali, às vezes um pedreiro, às vezes um confeiteiro, uma profissão que tem ali uma renda relativamente baixa, 1 salário, 2 salários, quando ela procura um curso universitário, isso faz com que a renda dela possa aumentar, a qualidade de vida dela aumenta, né? Com certeza, doutor. Hoje, como já disse, nós formamos mais de 68 mil bolsistas. A Casa do Universitário abrange todo o território nacional. Tá? Então, independente da sua cidade, do seu município, do seu estado, essas pessoas elas podem entrar em contato com a Casa do Universitário através do Instagram, através de algum parceiro, Facebook, através do nosso site. E a gente consegue atender essas pessoas porque nós temos parcerias hoje com 52 universidades. Tá? Agora, com relação ao mercado de trabalho, nós temos um filtro também dentro do nosso processo. Então, quando nós recebemos uma inscrição, a gente tem todas as informações da pessoa. E o nosso time, ele entra em contato. Esse é um grande diferencial. Nós conversamos com as pessoas para que a gente consiga levar, de fato, uma informação assertiva. Então, muitas vezes a gente consegue direcionar as pessoas, até mesmo de acordo com o mercado de trabalho ou de acordo com as profissões anteriores ou com a profissão que a pessoa se encontra naquele momento. Então, ela já consegue ingressar numa universidade. E outra, a maioria desses cursos hoje, a partir do 2º semestre, 3º semestre, ela consegue um estágio na área ou ela já consegue um trabalho. Muitas das profissões hoje, até profissões até cursos universitários que foram criados pós-pandemia, não tem profissional no mercado. Então, dentro do nosso atendimento, a gente consegue direcionar as pessoas para que ela tenha, sim, um diploma universitário, para que ela tenha uma profissão, mas para que ela atue, de fato, no mercado de trabalho quanto antes. Entendi. E quais são essas universidades? São universidades que estão aqui só em São Paulo, na cidade de São Paulo, ou tem polos no Brasil inteiro? Como é que funciona? Hoje nós atendemos 52 universidades. É importante frisar que também são universidades conveniadas com o MEC, tá? Então são universidades que são as melhores do Brasil e nós atendemos todo o território nacional. Citando alguma delas, a Universidade de Cruzeiro do Sul, Universidade Unicid, com a Cruzeiro do Sul nós temos polo em todo o país, para graduação presencial, graduação à distância, pós-graduação, semipresencial também. Demais universidades, Faculdade de Anhanguera, Unopar, Pitágoras, Universidade de São Judas, que está entre as 5 melhores aqui do estado de São Paulo. Enfim, são 52 universidades. E é importante frisar que nós temos todos os cursos disponíveis, tá? Porque por conta das universidades. Isso que eu ia perguntar mesmo. Se tem alguma limitação de cursos ou todos os cursos. Eu resolvi fazer estética, por exemplo. Eu sei que tem alguns cursos universitários voltados para a área de estética. Tem também? Hoje temos estética e cosmética, né? Na verdade é engraçado falar de estética porque é a terceira área que mais cresceu em 2022. Ou seja, hoje em dia também é um tecnólogo, é uma formação rápida, uma formação universitária com diploma universitário. E o mais legal, doutor, uma formação de apenas 2 anos. No 2º semestre você já consegue estagiar dentro de uma empresa, você já tem noções de empreendedorismo. E é engraçado, esse é o perfil. A maioria das pessoas que cursam estética e cosmética, ela já quer empreender, ela já quer ter o conhecimento, já quer trabalhar. E a maioria, ela quer montar um negócio, ela quer atender a pessoa, seja no lar dela, ela prepara um espaço, ou ela vai até a casa das pessoas, porque, como o Jair disse, são cursos rápidos. Ele já forma, não é apenas com informação, ele forma pessoas para a vida mesmo, já para atender as pessoas. E você tem noção jurídica, noção administrativa, é um curso que está em alta. Ou seja, você, cabeleireira, manicure, que tem ali uma renda X, mas depois com uma formação superior, sim, ela vai ter um aumento da renda, porque ela vai ter uma qualificação maior. Ela vai ser esteticista, né? Isso eu acho muito legal. É bacana, André, porque essas pessoas vão se tornar empreendedoras, na verdade, né? A partir do momento que ela entra na universidade,
Aquilo parece que... Eu sou suspeito para falar porque nós fazemos isso há 13 anos. Parece que tem uma injeção de ânimo, abre os horizontes dela e ela não quer parar. Nós pegamos também muita gente que estava com um ensino médio aí fora, e a gente indica também algumas escolas que dão isso gratuitamente. O Clara Mantelli é um que fica ali no Belém. Então a pessoa em 3 meses consegue tirar o atraso do ensino médio, e normalmente quando a gente consegue colocar uma pessoa lá, ela vem e pede uma bolsa universitária. E aí a gente consegue colocá-la de novo nos trilhos, né? Aí eu queria citar também alguns exemplos. Você imagina um aluno de engenharia, né? Nós estamos formando lá o Jorge na engenharia. A hora que ele vai para a obra, ele termina o aprendizado dele com mestre de obras. Sim. Só que esse pedreiro ou esse mestre de obras, André, ele poderia estar fazendo engenharia civil à distância, a um custo de R$230. Ele faz esse curso da casa dele, porque entendimento ele já tem, né? Então a prática ele já tem, então ele só precisa do diploma para dar né? E aí, ao invés de ele ficar sendo mestre de obras, ele passa a ser o engenheiro da obra, né? Muito bacana isso. Uma outra coisa, tem o pessoal que começou a fazer bico, mexer em casa, na luz, não sei o que, e acabou fazendo reparos para os vizinhos e acabou se tornando uma profissão dele, né? Um eletricista. Ele consegue fazer esse curso à distância também nessa faixa de preço. Então ele já tem o conhecimento, a prática, né? O que ele precisa é ter o diploma. Então essas facilidades a Casa Universitária tem para poder orientá-los, né? Então o nosso atendimento é bem humanizado, como é o seu escritório aqui também, né? O Dr. André é um parceiro nosso já de anos, então a gente sabe muito bem a qualidade de serviço que ele presta, né? Então nós também não saímos fora disso, a gente quer conhecer a sua história. Nós queremos pegar na sua mão e te levar até o canudo, ou seja, a gente quer te ajudar a realizar o sonho. Agora, precisa só uma coisa, chama o doutor André, chama a gente aí, nós queremos estar junto na sua vida. No final, vou pedir para você deixar Instagram, redes sociais, telefone, porque com certeza daqui vão sair diversos formandos via Casa do Universitário. Muito bacana. Né? E assim, o que eu mais gosto de ouvir, Jair, são as histórias de superação. Sim. Que eu sei que, sim, passaram pela Casa do Universitário histórias fantásticas. Sim. Você pode compartilhar um pouco algumas histórias? Sim. Agora toca no coração, hein? Agora é hora que toca no coração. Bom, como eu disse a vocês, o atendimento é humanizado. Então, todos os dias chegam histórias diferentes. E as pessoas nos chamam pelo WhatsApp. Como nós ligamos para as pessoas, você vê o tom da voz, o estágio que aquela pessoa se encontra naquele momento, né? Eu vou contar algumas histórias para você do Brasil e algumas de Angola, porque nós damos, da África, na verdade. Nós damos bolsa também em 12 países na África que falam língua portuguesa. Vamos começar pela África. Um dia um cara me chama no WhatsApp, olha, eu quero uma bolsa. E aí eu vi lá o prefixo 244, falei, meu Deus, onde você está? Aí eu liguei para ele, estou em Angola. Eu falei, nossa, mas eu nunca dei uma bolsa aí no exterior, né? Bom, e aí chamei uma universidade para ser parceira para atender esse cidadão. E esse cidadão me mandou uma foto de um bebê escorrendo o nariz, mas muito bonito. E aí falei para ele, vamos soltar uma campanha na África. Doutor André, em 15 dias, 3.000 inscritos. Nossa. E foi assim que a gente começou, aí nós precisamos atender. Aí eu tive que ir na embaixada, pedir licença, cadastrar no Itamaraty, cadastrar no Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação, tanto a Casa Universitária como a universidade. Deu muito certo. Aí tem um país que chama São Tomé e Príncipe. Preste atenção. Aí me chama um garoto, 18 anos, me pedindo uma bolsa de odonto. Só que a mãe dele, doutor André, ela compra frutas dos agricultores e leva para a cidade que fica a 25 quilômetros para vender as frutas. Uhum. Onde ela está, no local que ela reside, não tem internet. Esse garoto de 18 anos andava 25 quilômetros para pegar um sinal de internet para falar com a gente. Olha a força de vontade desse cara. Sim. Bom, atualmente ele está no Brasil, né? E o que acontece? Esse cara está empregado, André. Tem 1 ano e meio que ele está aqui cursando, o curso dele está empregado. Aliás, 90% do pessoal que vieram da África, nós temos 600 aqui já, eles encontram emprego em 1, 2 meses. Como é que eles fazem isso? Eles entram no Google, a gente indica alguma coisa também, e eles estão empregados, ganhando salários de R$3.500 para cima.
Tá? Esse é o caso da África. Então, veja bem, uma pessoa atravessar um continente com 18 anos, trouxe o irmão que tem 19, também é nosso bolsista, e acreditar no seu projeto, acreditar naquilo que você faz, para nós é muito gratificante, né? Aí eu queria que o Leandro contasse a história do Michel, né? Tem algumas histórias assim que são fantásticas e comovem a gente, né? Toca o coração, e nós somos abençoados por Deus por ter esse dom de poder ajudar as pessoas a realizarem o sonho. Leandro, se você puder, conta a história do Michel aí. Você sabe, doutor, que o Jair é um contador de histórias, né? Sim. Ele não é apenas o presidente da casa do universitário, é um contador de histórias. Eu adoro tomar café com ele por causa disso. Sempre ele vai tocar no seu coração. E as histórias, elas fazem isso mesmo, né? O Michel, um dia ele entra em contato com a gente, também via WhatsApp, pedindo uma bolsa. Tudo bem, atendemos o Michel, geramos uma inscrição para ele. No dia do vestibular, ele fala, olha, mas tem um problema, eu sou deficiente. Tudo bem, Michel, a gente consegue te atender. Quando ele contou a deficiência dele, nós precisamos deslocar uma ambulância, buscamos na casa dele, levamos até a universidade, aqui no Tatuapé. No dia do vestibular, né, tem sempre dentro da universidade um profissional qualificado para atender os portadores de necessidades especiais, que foi o caso. Então, imagina, o Michel ele só mexe do pescoço para cima. Então, ele estava dentro de uma universidade prestando um vestibular. Essa profissional dita para ele o tema da redação e o Michel vai falando para ela. E ela vai escrevendo, com erro ou sem erro. Só para o senhor ter ideia, doutor, nesse dia os equipamentos respiratórios do Michel estavam ligados na tomada. Para vocês terem ideia da força de vontade desse jovem. O Michel ele se formou em tecnologia da informação. No terceiro semestre ele estava empregado. É impressionante a força de vontade do Michel. E ele é evangélico, né? Acredito que tem muitas pessoas aqui que também são. E ele fica em cima da maca dele, falando para as pessoas, se eu estou numa universidade, se eu estou empregado, qual é a sua desculpa? É a sua idade, a sua renda? O que te limita? Se eu estou numa universidade, todos vocês podem. Então, assim, são 68 mil bolsistas formados. Hoje são 44 mil pessoas em sala de aula, estudando com as nossas bolsas, mas se a gente tivesse apenas colocado o Michel na universidade, já teria valido a pena ter constituído a Casa do Universitário. Porque isso, nós acreditamos que muitas pessoas, assim como ele, também têm limitações, não só físicas, né, mas psicológicas. A gente precisa ter parceiros como o doutor, para que a gente consiga mostrar para essas pessoas que elas podem sim realizar os sonhos, que elas podem ser pessoas melhores, para que elas tenham uma porta de entrada no mercado de trabalho. O Michel é apenas mais um. Agora, essa toca no coração, né? É impressionante. E que história, né? Essa do Michel e de todos os demais. Sim. História de superação, história de força de vontade. E aí é o que você falou, né, Leandro? Repetindo algumas palavras do Michel. Se o Michel e tantos outros, sim, que nem o aluno de Angola, sim, se eles, com essa força de vontade, foram atrás, o que está limitando as pessoas? Sim, o seu Atílio também, 74 anos formados, é muito legal acompanhar isso, né? Na verdade, André, nós entramos no sonho da pessoa, né? Por que chama a Casa do Universitário? Porque a universidade estava muito distante da casa das pessoas. E aí nós criamos o nome Casa do Universitário, que nós queríamos que a universidade entrasse dentro da casa das pessoas. E com isso nós conseguimos criar alguns cursos também. Quando nos procuram, a gente entende uma demanda de mercado, um exemplo, empreendedorismo, as universidades não tinham, foi sugestão nossa. Teologia, por causa das igrejas, nós também sugerimos, hoje as universidades têm. Agora, existem casos que está o filho, a mãe ou o pai estudando. É muito engraçado isso. Às vezes você bota quatro pessoas de uma família, mesma família, lá. Eu tenho um caso de uma enfermeira, né? Ela está formada, o marido não estava formado, os 2 filhos não. E ela me ligou, até num plantão, né? E eu tinha que esperar os horários dela para dar um retorno para ela. Senhor Jair, só me ajuda? Eu falei, ajuda. O que a senhora precisa? Eu preciso pôr meus filhos na faculdade. Tá bom. E meu marido também. Foi muito engraçado. E aí, doutor André, o marido foi fazer direito, olha que bacana. O filho gostava muito de mecânica, engenharia mecânica, e a filha seguiu os passos da mãe e foi fazer enfermagem também.
Hoje essas 3 pessoas da família estão formadas. Então tinha o salário dessa enfermeira-chefe, né, que sustentava a família. Hoje ela tem 3 pessoas formadas dentro de casa. Então, e nunca é tarde para aprender. Né? Você vê que hoje as pessoas que têm acima de 45 anos, um exemplo, elas estão vindo buscando esses cursos de gestão, elas querem se atualizar. E é muito bacana você poder entregar o canudo. Essa é a melhor parte da coisa, André, a hora que ela chega no canudo. Né? Então, nós estamos aqui para isso, para ajudar você a conquistar o seu canudo. Né? Isso é bacana. E eu sei assim, um pouquinho da tua história pessoal, profissional. Sim. Você vem de uma carreira pública Sim. de muitos anos e de repente você resolveu mudar tudo e fundou a Casa do Universitário. Queria saber um pouco assim, vamos voltar a essas origens. Sim. Bom, a minha origem, eu cheguei em São Paulo com 4 anos, né? Sou de uma família de 12 irmãos. Hoje existem 8 irmãos vivos. E esses meus irmãos lá atrás, André, quando nós chegamos do interior de São Paulo para cá, eles só tinham o 2º ano primário, que foi aquilo que meu pai conseguiu dar para eles. Mas com esses 2 anos de educação que eles tiveram, eles fizeram a vida deles, que são os meus irmãos mais velhos. Agora, no meu caso, eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Fui bancário, cheguei a ser gerente de banco e tal. Aí fui para o serviço público. Quando eu chego na área pública, eu me deparo na minha mesa com a obra do Carandiru, que é o Parque da Juventude. Então ali a gente tinha a implosão do maior presídio do mundo, transformando num parque. Para você ter uma ideia, essa obra foi premiada pelo governo dos Estados Unidos e pela Europa. Né? Então foi muito gratificante. Só que quando você está lá, você tem um grupo de estudos, sociólogos, para que a gente criasse algumas coisas que não deixasse o cidadão chegar naquele ponto, né? Na FEBEM ou então ser um presidiário. E aí a gente teve que implodir o presídio, distribuir em 56 presídios por estado de São Paulo, né? Para poder tentar dar uma condição de ressocialização desse cara. Então começa aí. Só que eu trabalhei com o Lars Grael, o velejador, irmão do Tommy Grael, que não tem a perna. E com o Lars eu tive a oportunidade de ter uma visão de mundo. Então, um programa social, um projeto social, o que acontece? Existe uma demanda de mercado e você vai escrevendo. E aí eu comecei a escrever projetos para as cidades e viravam leis, né? Que saíam da minha mão. Eu costumo dizer que eram brinquedos. E aí em 2011 eu não tinha nenhum projeto de educação. E aí eu saio de Campinas, prometi sair da prefeitura de Campinas, venho para São Paulo e escrevo a Casa Universitária. Mas sem ambição, sem nada. Eu queria que as pessoas tivessem o conhecimento e um dia elas poderiam mudar o país. Era esse o princípio. E mandei para as universidades. E aí uma universidade me chamou. Nós vamos fazer isso. E aí eu tinha, no meu carro, 376 inscrições de pessoas para mim, que eu queria saber quantas pessoas precisavam disso. Estava no meu carro. E aí eu conversei com o cara da universidade e falei, não, mas só o senhor... Eu tenho 370... O quê? Aí me abriu mais 60 dias para inscrição, nós matriculamos 1.136 pessoas numa universidade em Santo André. Ali nascia a Casa Universitária. Aí esse diretor de escola, não, você vai fazer isso pro resto da sua vida. E pediu para que eu abrisse um CNPJ. Foi assim que nasce a Casa Universitária. De uma ideia que as pessoas pudessem mudar o país, a gente já está começando a assistir isso, né? Uhum. E agora, se nós colocarmos aqui embaixo o pessoal na base da pirâmide, André, dentro da universidade, ele pode estar numa comunidade, ele pode estar no interior, ele pode estar numa cidadezinha lá. A gente tem índio no Amazonas com as nossas bolsas, sabe? Você vê que a gente conseguiu chegar na África pelo WhatsApp, santo WhatsApp, aliás, né? Então, hoje você consegue impactar a vida das pessoas, né? Eu participei também da implantação do MEI, né? Então foi criada a lei. E daí 1.200, a gente tinha que colocar em 90 dias 1.200 MEIs. Hoje tem 15 milhões de microempreendedores, né? Então eu acho que Deus estava me lapidando. Primeiro com o Parque da Juventude, segundo com o MEI, e aí hoje a gente consegue fazer isso. Eu costumo dizer que se nós tivermos algumas coisas aqui, as ONGs conosco, que são nossas parceiras, aí nós temos as igrejas, nós temos as universidades que são essenciais. Começamos com uma, nós estamos 52 hoje. Tem a FMU, Mackenzie, São Judas, a Embi Morumbi. As grandes universidades são nossos parceiros. Imagina só, André, se eu tenho um bairro, e esse bairro
tem uma igreja lá ou alguma associação. E aí se eu precisar fazer uma ação nesse bairro, levando direito, alunos de direito, de psicologia, de educação física para uma recreação, de enfermagem, de farmácia, de odonto, eu consigo fazer uma ação social. Com as universidades, com a igreja, com a ONG, alguma coisa. Então, nós ficamos um braço muito forte. Eu costumo dizer que hoje nós somos uma bazuca. Mas o que nós não podemos perder, e eu acho que muitos segmentos perderam isso, é a parte humana, é o atendimento humanizado. Não adianta só na mensagem. Se você puder mandar mensagem, mas puder ouvir a voz do cara que está do outro lado, então essa conexão com o seu ouvido e o cara falando do outro lado, André, aquilo entra dentro do seu corpo e faz uma transformação na sua vida tão grande e você consegue entender o tamanho do sonho daquela pessoa. Né? Não importa onde ela mora, não importa se ela é um gari, não importa se ela está lá plantando, não importa. Ela tem o direito. A nossa Constituição diz isso. Todo brasileiro tem direito à educação. E é isso que a Casa Universitária faz e pretende continuar fazendo isso. Eu costumo dizer para o Leandro, eu tenho certeza que eu vou estar dando bolsa até o último dia da minha vida. Porque é enxugar gelo esse negócio também. Né? Mas para isso, doutor André, para isso a gente montou o Leandro. Então, para dar sequência, a Casa Universitária hoje não é minha, não é do Leandro, ela é da sociedade. Você já nos conhece há um bom tempo, né? Você é nosso parceiro, você indica sempre pessoas para a gente, para as bolsas, e sempre deu certo, não é verdade? Sim. Então, hoje a Casa Universitária é da sociedade. Então, nosso legado é deixar para o mundo um caminho onde as pessoas não precisem da nota do Enem, elas precisam ter vontade. Só o primeiro passo é nos procurar, o resto nós damos jeito aí. Então, e recentemente, quase um ano e pouco atrás, o Leandro saiu, né, candidato a deputado, tudo mais, e eu queria saber um pouco mais, o que te motivou, Leandro, a sair como candidato? Qual que era a tua plataforma? Qual que era a tua ideia? Na verdade, a minha ideia é a mesma ideia que eu tenho, tanto na minha vida quanto na casa do universitário, é ajudar as pessoas, é estender a mão e falar, nós estamos juntos. Aqui na Casa do Universitário, nós conversamos muito. Nós conversamos sobre política, conversamos sobre administração, gestão. A gente conversa sobre vários assuntos. E o Leandro político, o Leandro projeto, campanha, é o mesmo Leandro que atua todos os dias, conhecendo pessoas, conhecendo histórias. Nós atendemos as comunidades, atendemos municípios, atendemos muitos estados. Isso traz uma bagagem muito grande para a Casa do Universitário. E quando eu decidi sair candidato a deputado estadual, eu não queria sair como Leandro, eu queria sair como Casa do Universitário, porque é o nosso trabalho. É como a gente entra em contato com as pessoas, é como as pessoas sabem que é uma porta de oportunidade, é uma empresa que pensa no cidadão, pensa no desenvolvimento humano. Então a nossa ideia, para que eu saísse de fato candidato, era motivar as pessoas para que elas tivessem acesso à informação. O ponto de encontro hoje, né, Jair, sim, é uma ferramenta para que as pessoas tenham acesso à informação, tá? Então é basicamente isso. Eu queria sim, e fui candidato, gostaria mesmo de trabalhar com as pessoas, de criar projetos voltados para a educação universitária, porque se você tem a caneta na mão, você consegue de fato fazer a diferença. Você consegue trazer parcerias não apenas com ONGs, igrejas, mas com escolas. Isso a nível municipal, estadual, você consegue criar projetos de lei de incentivo à educação, à tecnologia, ao empreendedorismo e criar projetos que de fato funcionem, né? Mas para mim foi uma experiência incrível, conheci muitas pessoas, conheci muitos parceiros e fica uma mensagem de agradecimento porque as pessoas honraram o compromisso com a gente e sempre falavam muito bem, tanto da minha pessoa quanto da Casa do Universitário. Então é o nosso trabalho, é conhecer pessoas, é transformar vidas e levar a educação que transforme a vida das pessoas. E espero que você continue nessa pegada, né, de levar, eu acho que assim, São Paulo, o Brasil precisa muito de ter alguém pensando na questão da educação, né? Nós já falamos aqui, a educação é muito ainda carente, sim, é muito renegada. Sim. Quando tem um corte de orçamento, as primeiras áreas que tem esse corte é a educação, é saúde. Verdade. André, o Leandro ele foi forjado, lapidado dentro da Casa Universitária. Então ele é um fruto do projeto, né?
Hoje a parte de tecnologia o Leandro domina. Está formado em várias áreas, marketing, essas coisas. Então ele domina. O nosso futuro daqui para frente, nós possivelmente vamos transformar o Leandro naquele cara que vai estar entrando na casa das pessoas, explicando como que a pessoa chega, contando mais alguns casos mais próximos, né? Eu queria só adiantar um projeto que a gente está pronto para soltar, mais uns 30, 60 dias vai estar aí. O projeto Gigantes, né? O que é gigante? Gigante é aquele cara que toma uma decisão e está formado hoje. Gigante é aquele parceiro que indicou esse cara. Gigante é aquele pastor que falou no culto sobre as bolsas. Ele abriu um espaço no culto dele, que ele está falando de Jesus e Deus, e colocou no telão a casa universitária. E aí daquele culto saíram 30 pessoas que hoje estão formadas. Eu costumo brincar com os pastores. Quando eu conheci os senhores, o dízimo era pequenininho. Agora é grande, porque tem advogado, dentista, psicólogo fazendo isso, né? O gigante é aquele cara que está dentro da comunidade passando a informação que ele pode estar na faculdade. Gigante é aquela pessoa que saiu e foi concluir o ensino médio, só que na hora que ela concluiu, ela tinha uma sala com 40 pessoas e mandou os 40 para a faculdade com a gente. Gigante é aquele parceiro que são as 52 universidades que nos prestigiam, dando a bolsa para a gente, para que a gente possa atender a população. Então ele vai sair, o nome, a palavra gigante, ela vai sair cheio de rostinhos, né? Cheios de faces, que são essas pessoas ocultas dentro da marca Casa Universitária, que fizeram que essa empresa fosse uma empresa da sociedade brasileira, né? Que atendesse todos os brasileiros e agora os estrangeiros também. Você vai estar presente, a gente vai fazer um lançamento disso de um auditório de uma universidade, né? Vão estar alunos formados, alunos estão se formando, o pessoal da África, os parceiros, as igrejas. As igrejas, André, foram fundamentais, porque quando eu escrevo a Casa Universitária e tenho a licença para dar as bolsas, eu fui bater em escola, em 2011 isso. Nem professor, nem diretor me abriram as portas. E aí eu fui para uma missa e um culto, e tanto um padre como um pastor me chamaram lá em cima para poder falar. E foi muito engraçado. Eu costumo dizer que ela já nasceu abençoada por Deus, né? E aí nós falamos para um culto de 4.000 membros, saíram 800 bolsas. Então, toda vez, isso pra gente, quando a gente consegue dar as palestras nos céus, nas escolas, isso você não tem noção da energia que a gente recebe, né? Mas é assim, a casa universitária é a mesma coisa se você estivesse no sofá da sua casa, que é assim que eu me sinto aqui, participando aqui do seu programa aqui, André. Então, eu tenho sempre que agradecer. E aí tem umas novidades de habitação aí pro pessoal, né? Vamos lá, eu quero saber que, assim, eu sei que a casa do universitário está crescendo, em alguns momentos ela não se restringe mais só à educação, como você bem falou, a casa é uma casa que vai acolhendo as pessoas, né? E me fala um pouquinho desse projeto aí. André, eu achei que Leandro, a gente sempre está tomando um café falando como melhorar a vida das pessoas. E aí, há 5 anos atrás, eu já tinha um volume grande de pessoas formadas, 68 mil pessoas, 65 a gente tinha. Só que 70% dessas pessoas pagavam aluguel. E aí eu fiz um teste e escrevi essas pessoas nessas ONGs de habitação. André, nesses 5 anos não saiu um imóvel para essas pessoas. E aí eu me sentia na obrigação de dar um retorno para ela. Aí mais ou menos em maio do ano passado, eu vejo o Casa Verde e Amarela, que hoje voltou a ser o Casa Minha Vida, aberto as inscrições. Oh, bacana. Aí fui lá na Caixa, bati na caixa. O que eu preciso para comprar o imóvel? Aí me deram uma relação de documentos. E aí eu perguntei, quanto tempo eu demoro para tomar um sim ou não? 5 a 6 meses. É muita coisa. Sim. Aí o que eu fiz? Eu estava num lugar, tinha uma janela espelhada e estava um cara entregando panfletinho na esquina. Eu peguei o panfleto e fui no bendito apartamento decorado que existe, né? Aí, André, eu cheguei lá, ninguém olhava na minha cara. Não criticando os corretores, mas ninguém parou para levantar a bunda, te dar um sorriso, aperto de mão, que é esse atendimento humano que o Brasil precisa. Sim. Bom, aí nós decidimos... E olha que isso aconteceu com você. Imagina uma pessoa mais simples. Sim. André, a pessoa mais simples chega lá, o cara pede 20, 30 mil de entrada, o cara não tem para dar isso. Bom, aí eu me senti na obrigação de escrever dentro da Casa Universitária, sentei com o Leandro, vamos escrever um programa habitacional. E vamos ver se as consultoras topam entrar com a gente. E elas toparam.
Aí achei a Elis, que é diretora de Sim Consultora. Eu falei, Elis, é assim, ó. Eu dei o exemplo do Uber. O Uber entrou nos Estados Unidos, na Europa, e os nossos taxistas assim, achando que era o dono da cocada preta. A hora que o Uber entrou, engoliu os caras. Esse já era exatamente esse exemplo que eu dei para as consultoras. Eu falei, eu queria fazer uma coisa diferente. Veja bem, eu tenho a demanda, que eu tinha 70% das famílias que pagavam aluguel. Então eu tenho o que você precisa. Você tem um imóvel e a Caixa está aqui com 32 bilhões para financiar a Minha Casa Minha Vida. Só que se não chegar aqui, não vai sair. Aí eu perguntei, quanto tempo vocês conseguem fechar uma venda? 60 dias. Eu falei, não quero fechar em 10. Eu falei, não, mas você não vai conseguir. Vamos fazer, vamos tentar, vamos fazer um teste. Então, eu soltei a inscrição para as pessoas, elas se inscreviam por uma planilha do Google Forms, mandavam seus dados e lá tinha uma pergunta seguinte, nome sujo, nome limpo. Quem tem um nome limpo já está apto a comprar. Quem tem um nome sujo, a gente levanta e orienta como é que faz para limpar para poder chegar. Só que quando você entra para a construtora na Caixa, né, demora 2, 3 dias para aprovar o financiamento. Então, eu tinha a documentação, tudo isso veio o WhatsApp, né? Ninguém acredita, a tecnologia fez mágica. E os caras, manda documento, porque aí, se faltar algum, eu já oriento a pessoa, nós orientamos, né? E ela vem prontinha. E aí, o que acontece? Quando ela mandou a documentação, a gente já chama ela para uma visita, tem apartamentos por toda São Paulo, né? E aí verifica quanto que vai ser aprovado numa simulação na Caixa. E a partir daí, a gente já começa a dar 60% do sonho dela que é viável. Quando ela vem para a visita, aí a gente já chegou a 99%. Sim. Porque eu já fiz um exemplo. O primeiro cara que eu consegui fazer é um jovem de 20 anos, tá? O que ele fez? Ele pediu uma bolsa de engenharia civil, eu vi o perfil e vi que ele mora... Falei, você não quer comprar? E testei com ele, André. Esse jovem a gente aprovou na Caixa 172 mil. Ele comprou em São Miguel aqui um apartamento de 168. Quanto ele precisou dar? Nada. Aí, um exemplo. Se a Caixa aprovou 180 mil, imóvel que a pessoa quer comprar é 190 mil, tem uma diferença, certo? Que a Caixa vai fazer. Só que as consultoras toparam fazer isso em 48 vezes, 72 vezes. Aí parte de um princípio assim, ó. Quem que pode comprar? A partir de R$ 1.500 a gente começa a aprovar na Minha Casa Minha Vida. Uma renda de R$ 1.500? Isso, já consegue. Aí até R$ 3.000, ela tem subsídios, né? Então ela pode receber o subsídio do governo de R$ 45.000 e dependendo do empreendimento, vem um chequinho da prefeitura de 16. Esse 45, 16, ela não vai precisar, se ela tiver direito a isso, ela não precisa devolver. Então você imagina uma mãe solteira que está numa padaria me servindo um café. Quanto essa mãe solteira ganha? R$ 2.000. E aí ela tem um filho de 6 anos. É aprovado tranquilo para ela uns 175 mil. E aí tem empreendimentos que custam 150 mil na cidade de Tiradentes, 163 ali na região do Itaim, São Miguel. Aí ele vai subindo, né? Sim. Mas cada pessoa é um direito dela, né? Como é um direito dela ter a educação. Aí, no mesmo local que eu sentei, como é que eu escrevi, tive a ideia da Casa Universitária? Eu estou sentado na minha sala, aí tem Cristo assim, e naquele dia, era um primeiro dia útil lá de 2011, eu tenho inspiração para vejo aquilo e começo a escrever a Casa Universitária. Era uma ideia que virou uma empresa. Só que esses dias eu sentei, né, tem alguns meses, né, sentei exatamente olhando para o Cristo e perguntei para ele, o que você fez comigo? Porque, André, na vida, igual você resolve cada problema, cada abacaxi, que eu tenho certeza. Mas o cara lá de cima, André, ele entra na vida da gente, em algum momento você vai encontrar com ele. De fato, encontrar, não falo quando você nasce que isso não existe. E também ninguém tem uma receita disso. Ele vai entrar dentro de você, vai falar, uma vozinha vem assim, ó, faz isso, e você vai. E aí ele vai te conduzindo por alguns caminhos que você nem imagina. Então eu realmente pergunto, olha o que você fez comigo, me deu o Leandro, me deu a Lourdes, me deu os amigos, me deu a universidade, para que nós pudéssemos fazer esse projeto desse tamanho. Isso não tem fim, isso dá para fazer. E qualquer pessoa pode fazer. Você imagina uma pessoa de 45 anos, que tem 2 filhos, precisam estar na faculdade, nós conseguimos resolver? Conseguimos. Aí ele não tem uma casa própria, conseguimos. E muitas coisas que as pessoas não sabem, aí tem um filho casado, está morando de aluguel, vem para cá que a gente também consegue. Então esse programa de habitação,
ele tomou uma proporção que as ONGs começaram a indicar pessoas independentes se eles nossos alunos ou não, nossos bolsistas. E nós começamos a atender. E tem dado muito certo. Agora, essa pessoa de 45 anos, você imagina, outro dia atendi uma mulher, tem uma semana, 55 anos, André, ela ganha R$5.000 vendendo coxinha in natura. R$5.000. E aí ela tinha um filho de 23, que ganha R$2.600, né? Então, esse filho de 23, eu levantei e estava com o nome sujo. Aí mandei para ela o que tinha, que ela queria comprar com o filho. E ela não precisava nem da renda do filho. Aí trouxemos ela para visita. Então, quando você vai analisar um exemplo, se eu liberasse para ela na caixa, ela ganhando R$5.000, quando ela entrasse no imóvel, ela ia estar pagando um aluguel de R$1.500, que é 30% da renda da pessoa, né? Então, R$1.800 ia dar. Aí o que nós fizemos? Como o filho dela limpou o nome, nós fizemos todo o financiamento da caixa no nome dele. E aí ele ganhava R$2.000 e pouco, demorando R$700. Quanto essa mulher paga de aluguel hoje? R$1.300. Então nós usamos o filho dela para fazer o financiamento para ela. Ela entrou depois na composição, comprou um apartamento de R$214.000 aqui entre a Vila Matilde e Vila Esperança, um lugar muito bom, por sinal, né? A hora que ela pegar a chave na mão, vai estar valendo R$380.000 esse apartamento. Você não tem noção da felicidade dessa mulher, né? Então, aí eu encontro a mulher que vendeu um lixeiro, um gari hoje ganha R$3.500, André. Ele compra, mas ele não sabe. Você percebe? Então tem que chegar, não adianta ter 32 milhões lá bilhões no Minha Casa Minha Vida e as pessoas não entrarem, né? Sim, então nós queremos ser... bancos dificultando, as consultoras dificultando. E aí a segurança é muito importante falar disso. A segurança é esse contrato que ele assina com a Caixa. Tá? Porque a Caixa não quebra, né? Tem um seguro que garante a entrega do apartamento do jeito que ele veio, do jeito que ele saiu. Mas é uma satisfação muito grande. Então, imagina só, a gente tem aí os parceiros para a gente dar os estágios. Aí tem empresas que a gente indica as pessoas para estarem empregadas. Então, hoje a gente consegue dar educação, habitação, emprego para as pessoas. Agora, não tem problema a idade dela não, André. Eu quero entrar na sua vida, no seu sonho. Entendeu? Nós queremos que você venha contar seu sonho. Eu quero me formar em dentismo, alguma coisa vai acontecer, né? E é isso que nos enriquece todos os dias, nos dá energia. Você é uma pessoa que a gente admira muito pelo seu trabalho, pelo seu coração, pelo lado humano do atendimento aqui do seu escritório. Mas é isso, queremos somar com você aí. Muito obrigado, André. Sabe que aqui estamos juntos sempre. Então vamos fazer o seguinte, Leandro, você que é o garoto propaganda aí da Casa do Universitário, ó, nessa câmera aqui, chama o pessoal para as redes sociais, chama o pessoal, quem está interessado numa bolsa de estudo, quem está interessado nesse programa habitacional, chama o pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Olha, vou falar do fundo do meu coração. Conheça melhor o nosso trabalho, nossa rede social, Facebook, Instagram, Casa do Universitário Brasil. Depois eu vou compartilhar o nosso WhatsApp também. Entre em contato com a gente, nós vamos conversar com vocês. 11 9 2002 9467. Anota o meu WhatsApp, entre em contato comigo. O telefone do Jair é 11 9 4890 2530. Casa do Universitário Brasil, porque nós vamos entrar na sua casa. Nós vamos transformar a sua vida, vamos transformar a vida da sua família. Seja nosso bolsista, independente da sua idade, independente da sua realidade hoje, entre em contato com a gente. Tenho certeza que tem uma bolsa esperando você, tem uma bolsa esperando seus filhos. E como nós falamos várias vezes aqui, independente da sua idade, nós temos muitas oportunidades para todos vocês. E com relação à habitação, mesma coisa. Entre em contato, eu quero falar sobre a bolsa, eu quero falar sobre o programa habitacional. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Leandro, repete esse telefone para o Marcos deixar gravado, aparecer na tela, luminoso e tudo mais. Vai aparecer aqui no cantinho esquerdo, viu? 11 9 2002 9467. 11 9 2002 9467. Casa do Universitário Brasil. Agora eu tenho um pedido, doutor André. Diga. Como nós vamos compartilhar esse programa com os nossos bolsistas, os formados e os não formados, com as nossas ONGs, eu queria também que você falasse do que você faz aqui, porque é importante, a gente tem lá o pessoal que precisa se aposentar,
tem um benefício que tem direito e não sabe, entendeu? Como é que ele faz para entrar em contato com você? O que a gente pode proporcionar também de atendimento para esse público via o seu escritório aqui, que as pessoas entrarem em contato? Jair, você sabe que eu já tenho 15 anos de advocacia, 15 anos que a gente transforma a vida das pessoas. Já há algum tempo eu tenho me dedicado muito às questões da previdência, porque é uma forma da gente levar esperança para as pessoas, levar renda. Quantas e quantas vezes chega uma pessoa aqui sem renda, já com idade para poder se aposentar, às vezes já até tem o tempo, mas falta orientação, falta alguém que pegue ali ela pela mão, fala, vem cá, eu vou te ajudar. Sim. Então, já há algum tempo a gente tem transformado a vida dessas pessoas através da Previdência Social, dando a ela o que ela já tem, que é o direito a aposentar, ou o direito a um benefício assistencial. Recentemente estamos fazendo uma campanha alertando as pessoas, por exemplo, sobre um outro benefício que é o auxílio acidente. Quantas e quantas pessoas sofreram acidente de qualquer natureza e não sabem que elas têm direito a esse benefício do auxílio acidente. Então, hoje, nós temos feito um trabalho muito forte nas redes sociais, sim, levando informação, porque é o que mais falta para o brasileiro, é o que mais falta para as pessoas. O podcast, nosso ponto de encontro, tem esse foco, levar informação para as pessoas. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho aqui Jair, Leandro e tantos outros me ajudando a levar informação para essas pessoas. E o que eu posso ajudar junto nesse projeto todo da Casa do Universitário, na questão da habitação e tudo mais? É gerar renda. Sim, importantíssimo. Eu ajudo a gerar renda. Então, a pessoa que está ali com uma deficiência, uma incapacidade para o trabalho, que ela está sem renda, sim, e que hoje, às vezes, mora mal, mora precário, paga aluguel, mas não tem de onde tirar o valor desse aluguel, e tem vontade de ter a casa própria. Esse é um sonho de todo brasileiro, sim, né? Ter a casa própria. Mas ela não tem renda, ela não consegue trabalhar, sim, ela não consegue estudar, às vezes, por conta das limitações físicas dela, né? Então, o que a gente consegue fazer? Um benefício assistencial, um BPC, que hoje também é conhecido como LOAS, né? Ou aposentadoria da pessoa que não contribuiu. A gente consegue fazer esse trabalho que gera esperança, que gera oportunidades para ela poder se sustentar. Eu sei que, pelo que você me falou, a renda necessária para a habitação é R$ 1.500, renda, sim, mínima. Só que se a gente consegue para ela uma renda de 1.320, que é o valor do salário mínimo, sim, hoje, ela já está mais perto dos 1.500. Sim, aí ela compõe renda com, sim, alguém e vai embora. Não tem exato, jeito. Sim. Vai vender uma coxinha, isso, vai vender um brigadeiro, sim, para poder complementar esses 200. Sim. Essa renda, inclusive, doutora André, ela pode, ela não precisa estar no Olerite, ela pode estar também no extrato bancário, né? Então, isso daí ela consegue fazer isso tranquilo. Olha essa vendedora de coxinha que a gente citou aqui, né? Sim. Então, eu costumo dizer, outro dia eu dei uma palestra para os corretores sobre os excluídos, né? Invisíveis. E aí os corretores olharam, o senhor vai falar de invisível? Eu falei, sim, o invisível é a mulher da faxina, é o cara da coxinha, a mulher da coxinha, é o gari. Essas pessoas podiam estar comprando com vocês e não chega. É o copeiro da padaria. São pessoas reais, do dia a dia. O garçom, o motorista de Uber. Isso, então essas pessoas. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Esse aqui é o Dr. André, agora sou eu que vou apresentar ele, tá? Tenho a liberdade. Eu conheço esse homem há alguns anos da minha vida. Nos ajudou já várias vezes com alguns processos, algumas coisas também. O que vocês precisarem da parte do direito, a gente indica, recomenda André Luiz de Oliveira. É esse moço que está aqui, um profissional muito capacitado que a gente conhece aí. Muito obrigado, Jair. Você está vendo que o podcast Ponto de Encontro já está virando podcast Casa do Universitário. Já fica a sugestão aí, sim, de repente um podcast da Casa do Universitário. Sim.
E assim, para finalizar, Jair, Leandro, queria saber um pouquinho, que vocês falassem um pouquinho mais desse trabalho que vocês têm feito com o pessoal da África. Sim. A gente pincelou aqui algumas coisas, mas eu queria, assim, mais profundamente, esse trabalho que eu acho que assim, muito bacana. André, quer falar, Leandro? Fala você. Não, pode falar. Tem cada talento lá, É. você não tem noção. Agora imagina você ser uma criança, né? E entrar numa loja de brinquedos. Aí se você é um garoto, você vai procurar o Batman, tal, você quer pegar naquele brinquedo. Um dia desse eu fiz uma experiência com o sobrinho do Leandro para ver. Peguei na mãozinha dele, deixei os avós fora, o Leandro fora da loja e andei com ele às lojas. Para ver qual o brinquedo que ele queria pegar. Tocar. Nesse dia eu lembrei do pessoal da África. Porque há 1 ano e meio atrás, quando chegaram os primeiros, então você imagina eu, Leandro e a Lourdes falando com esses caras no WhatsApp e tal, mas não fisicamente. E ele está num outro continente. E vieram os 5 primeiros jovens, eram 2 de 18, 2 de 19 e 1 de 21. Os 5 primeiros que vieram de São Tomé e Príncipe, que é um país de 270 mil habitantes. Na hora que eles nos viram, André, eles queriam tocar na gente. Porque nós éramos reais. Né? Tem um rapaz, o que ele fez? A gente ia falando com ele, aí ele me mandou uma foto, André, do prato de comida. Aí ele me mandou uma foto da casa onde ele mora, de madeira, estrada de terra. Aí uma segunda foto ele botou ele, a mãe e os 5 irmãos. Essa é a minha família. Então você se sente parte da vida dessa pessoa, né? Então, você imagina o que ele vai contar para o filho dele lá na frente, quando ele veio para o Brasil. Esses caras chegam aqui com uma vontade, André, você não tem noção, mas vontade mesmo. E aí, nesse encontro que eu convidei os 5, quando eles chegam no Brasil, a gente chama eles para tomar um café lá no IBS com a gente. Aí, daí a gente apresenta eles na universidade, a gente acompanha ele, pega na mão mesmo. E aí, esses 5 eu trouxe a São Gueto, que é do Gabriel, uma ONG Abaginerô, que é do Edson da Débora, convidei a CUFA, convidei as ONGs, né? E botei as ONGs para se apresentarem com eles, e eu queria que eles se apresentassem no final. Isso no IBS, no café da tarde lá. As ONGs se apresentaram e tal, mas na hora que eles abriram a boca para falar, André, o primeiro era assim, ele tinha 18 anos, era o Edson, e tinha o Jackson da mesma idade que ele. Só que filhos de mães diferentes, só que morando junto, né? Mesmo pai e mãe diferentes. E aí falou primeiro o Edson e tal, eles diziam assim, ó, no meu país não tem nada. Então, a única saída na minha vida foi ter encontrado a casa do universitário. Você não tem noção disso como arrebenta a gente. Né? Eu quero me formar aqui, mas eu quero voltar para o meu país para construir o meu continente. Olha que legal isso. Olha que senso de responsabilidade que essa molecada tem. Né? E, enfim, aí tem o Macaia. O Macaia também é muito legal. Muito talentoso, né? É talentoso. O Macaia é assim. Ele se inscreveu tal, e a embaixada não chamava ele para o visto. Ele ficava na fila, não conseguia. Aí um dia ele contou isso, inclusive, numa palestra que nós botamos ele para pôr. Ele começou a conversar com Deus e dizia, meu Deus, não é para eu ir para o Brasil? Não é para eu estudar? Tal. E aí ele disse que Deus entrou na vida dele e falou para ele, pega o seu cobertor e vai lá para a porta da embaixada. E ele foi. Ele dormiu na porta da embaixada. Né? E aí saiu o visto desse garoto. Esse garoto fala 5 línguas. Ele tem 23 anos. 5 línguas. Não ia acontecer nada lá. Esse já é de Angola, né? E aí ele veio para cá e aí ele fez um filme. André. É gigante esse filme que ele fez. Por isso que eu falo dos gigantes. Que é ele se despedindo da família, entrando no avião. Você chora de ver esse vídeo. A força do cara. E aí ele chegou aqui, nós fizemos um jantar com os bolsistas lá no IBS. Trouxemos os empresários que nos ajudaram, porque você imagina tirar um cara da África e botar ele para morar embaixo da ponte, não podia. Então nós começamos a chamar imobiliárias parceiras para pudesse alugar. Esse cara chega aqui, ele junta 3, 4 e aluga lugar e sai R$300 por pessoa para eles ficarem aqui. Aí tinha a questão da passagem. Aí encontramos o dinheiro da New Trip, que sai 50% do valor da passagem para eles virem. Só para você ter uma ideia. Nesse jantar nós trouxemos os empresários que nos ajudaram. Sim. E aí o Macaia contou a história, todo mundo chorou. Né? Aí o que acontece?
A Beth, que você conhece, a Beth Sim. da Casa Elohim, que é uma grande parceira nossa e amiga, a Beth, ela dá consultoria nas escolas, né? E nas escolas privadas, né? Então ela tinha 2 escolas que estavam fazendo um trabalho sobre imigração. E a Beth levou em dias alternados no museu aqui do imigrante, aqui na Moca, né? E aí a Beth me liga, já você não pode emprestar uns bolsistas para você? Aí nós mandamos 2 meninas de Angola. Também foi um sucesso. Aí na segunda escola, que era uma escola que falava inglês, tem aula de inglês, e como Macaia tem 5 línguas, né? Mandei o Macaia, mas tinha certeza que ia ser um sucesso. André, você não tem noção que é a interação desse cara do outro continente com os pequenininhos, né? Filhos de pais bem financeiramente. Eles queriam levar o Macaia para casa. E aí eles pediram para a diretora para ele ser o professor deles. Entendeu? E o Macaia, ele é muito dinâmico, um cara simpático. Cara, na verdade, você se apaixona pelas histórias das pessoas. Tantas daqui como de lá, André. Então, esse é o combustível que nos move hoje, né? E que é o combustível que nos faz deitar, botar a cabeça no travesseiro e agradecer a Deus todos os dias por ele ter dado essa oportunidade pra gente, né? Desculpa, eu me estendo um pouco para contar as coisas, mas é porque a gente vive essa emoção, né, Leandro? Sim. É isso. E já indo para o final, assim, quero muito agradecer vocês, Jair. Jair, a gente manda mensagem para ele, não dá 5 minutos, né, Leandro? Ele já responde. Ou ele escreve, pode falar, e ele te liga. Já liga. É uma pessoa sempre solícita, sempre disponível para falar com a gente, né? Então, Jair... E você também é assim, né, André? O seu escritório todo é assim. A gente, André, não pode achar que você encaixa serviço, você vai... Então eu posso testemunhar isso da competência que é André Luiz Oliveira, Advogados e Associados. Vocês precisam conhecer. Carinho. Eu tenho certeza que qualquer coisa que você tenha na parte de jurídica pode bater, que você vai ter uma solução. Não, e você sabe que eu fiquei com inveja, que você fez um pedido para ele, né? Eu quero fazer um pedido também. Então vai. Opa. Assim como hoje a Casa do Universitário está aqui no ponto de encontro, falando de oportunidade, benefício, contando um pouquinho da nossa história, doutor, eu peço que o senhor também convide alguns dos nossos parceiros também. Imagina uma ONG aqui mostrando o trabalho que eles fazem na comunidade, numa vila, numa periferia, que seja uma igreja também, para que a gente consiga apresentar os nossos parceiros, para que eles consigam levar informação para as pessoas. Eu acho que isso seria fundamental para o desenvolvimento dessas comunidades também. Então vamos lá. Você que é parceiro da Casa do Universitário, se liga. Tem muita história para contar. Vem cá, vamos conversar, vamos apresentar essas histórias. O Brasil precisa te conhecer. Sim. Então, vem cá, fala comigo, fala com o Jair, fala com o Leandro. Vem pro ponto de encontro, né? Ponto de encontro. Isso aí. Aliás, tem uma parceira sua, que é amiga minha também, que está me devendo uma visita aqui. Sim. A Beth. Já chamei ela. Bom, vou puxar a orelha dela. Beth, você está me devendo uma vinda aqui. Vocês que são parceiros da Casa do Universitário, também vem pra cá. Leandro, muito obrigado por ter vindo. Também compartilhar um pouco dessa história da Casa do Universitário, compartilhar da tua história aqui com a gente. Doutor, eu que agradeço mais uma vez, pode ter certeza que eu ganhei meu dia. Eu vou seguir minha vida daqui, no restante do dia bem, tomando um café aqui com o Jair. Sim. E daqui a pouco a gente vai começar a fazer o que a gente mais ama, é atender as pessoas. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por ter nos trazido aqui hoje no seu programa. Conte sempre com a gente, tá? Conto sim. Agora eu queria propor um brinde aqui com essa caneca bonita. Essa caneca aqui eu vou levar embora, ganhei. Deus abençoe sua vida, doutor André. Muito obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, gostou desse bate-papo? Comenta aqui. Não esquece de entrar em contato com o pessoal da Casa do Universitário. Eles deixaram o telefone aí. Siga a gente nos nossos canais. Compartilhe esse vídeo para que ganhe o Brasil, ganhe o mundo. E aguarde. Até o próximo episódio.